Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Daisy, estou aqui novamente com vocês hoje para trabalhar calor e energia. Já estamos sim no volume 4, tá? Então quem tem esse volume já em mãos pode abrir o volume para que a gente possa acompanhar essa aula. Abrir também um caderno, pegar um lápis ou uma caneta para poder acompanhar a aula. Vamos lá então? Bom, primeira coisa, o que eu fiz aqui nessa aula aí de vocês? Eu comecei relembrando o assunto que a gente trabalhou no volume 3. Esse assunto a gente trabalhou termometria e calorimetria. Justamente por quê? Porque nós vamos trabalhar hoje calor e energia. Então nós temos que lembrar, calor nada mais é do que trocas de energia, calorimetria estuda trocas de energia na forma de calor. Calor é energia térmica em trânsito. Então, isso vai ser importante para o nosso assunto de hoje, tá? Já a termometria trabalhava mais a temperatura. Isso até a gente não vai trabalhar tanto, é mais para a gente lembrar. Lembrando que sempre o calor vai da maior temperatura para menor, a gente perde calor, né? Não perde frio, nem ganha frio, a gente perde calor. E a transmissão do calor que pode ocorrer por convecção, condução ou radiação. Ok? Bom, por que eu fiz isso? Porque nós vamos trabalhar calor e energia. Só que para trabalhar isso, nós temos que pensar o que aconteceu na história. Houve então o chamado Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra no século 17. O que aconteceu nessa revolução? Por que é chamada de Revolução Industrial? Porque a máquina veio substituir o trabalho humano. Na verdade foi isso. O trabalho mecânico, o trabalho realizado pela máquina veio substituir o trabalho da manufatura, que era o trabalho realizado ou o trabalho feito à mão. O que as máquinas mecânicas faziam? Ou fazem? Elas transformam a energia de movimento em trabalho mecânico. Então, naquela época, a ideia deles era pegar a energia do movimento que era realizado pela máquina e transformar em trabalho mecânico. Com isso, eles conseguiram agilizar uma série de coisas. Bom, depois disso, nós vamos ter que trabalhar, então, a termodinâmica. É isso que nós vamos começar o trabalho. Essa termodinâmica nada mais é do que a relação entre energia térmica e energia mecânica. Qual a relação que existe entre a energia térmica, que é o calor, e a energia mecânica, que é o movimento? Por isso, termodinâmica, calor, dinâmica, movimento. Aqui, a máquina a vapor, que foi desenvolvida por James Watt, e que ele realiza a transformação de calor, ou seja, energia térmica, em movimento. Energia mecânica, energia térmica sendo transformada em energia mecânica. E aqui a combinação feita com esta máquina a vapor e o trem, a locomotiva a carvão. Então, foi o chamado trem a vapor. Ok. Agora vamos entender como ocorre esse funcionamento dessa máquina a vapor. Aqui eu coloquei até uma animação dessa máquina para você entender mais ou menos o que acontece. Então, as máquinas térmicas transformam. Então, existe aqui uma caldeira, tá, de água que é aquecida com carvão. Tá? Então, essa caldeira usa o carvão. Esse carvão aquece a água. Essa água se transforma em vapor d'água. Esse vapor, ele vai acionar um pistão, que está aqui. Esse pistão começa um movimento, vai para frente e volta. Esse movimento, ele está conectado a um braço. Se vocês olharem aqui, tem um braço. Esse braço faz com que aquela roda comece a girar e resulta aqui em movimento mecânico de rotação. Então, se a gente pensar uma coisa bem simples, é a água que é aquecida, esse vapor aciona um pistão, porque o vapor, ou movimento das moléculas, quando está no estado de vapor,
né, que é o estado gasoso, faz com que a agitação das moléculas seja maior, acaba fazendo esse movimento do pistão, esse movimento de vai e vem do pistão, e esse movimento faz com que a roda entre em movimento e transforme resulta em movimento mecânico, ok? Aí nós temos que falar, então, o que pode ser utilizado para que esse movimento mecânico aconteça. Então, nós temos aqui os combustíveis fósseis. Combustível fóssil, você sabe, ele é um recurso não renovável. Não renovável por quê? Porque ele leva milhões de anos para ser formado. Ele, sendo usado, aqui eu coloquei, obtido da madeira, abastecendo siderurgias, lareiras, churrasqueira, fogões a lenha. Então, nós temos aqui o que a gente usa, esse combustível vegetal, que no caso é a madeira. Mas nós temos também o carvão mineral, né? O carvão mineral, ele já é formado pela decomposição de matéria orgânica. Essa decomposição, ela acaba sendo sedimentada, ela vai para o fundo, justamente por causa da pressão e temperatura, ela acaba indo para o fundo e com o tempo acaba se formando esse carvão mineral. O carvão mineral, ele foi amplamente utilizado lá na Revolução Industrial. Aquela primeira Revolução Industrial, eles utilizavam muito o carvão mineral. Aliás, foi o primeiro combustível fóssil utilizado pelo homem. Por quê? Porque ele aparece em todos os lugares do mundo. Tá? Então, existe em todos os lugares do mundo, ok? Aí nós vamos falar um pouco do petróleo e gás natural. O petróleo, como a gente sabe, leva milhões e milhões de anos para ser formado. Também é considerado um combustível fóssil, não renovável, justamente pelo tempo. Eu até anotei aqui, para que uma jazida de petróleo seja formada, ela leva entre 10 e 400 milhões de anos. Então, vocês imaginem que se esse recurso sumir, se deixar de existir, até que seja feita uma nova jazida, vai levar entre 10 milhões a 400 milhões de anos para ser formada. Então, por isso que a gente diz que é um recurso, uma fonte, um recurso não renovável. Tá? E ele sim é formado pela decomposição, aqui no caso, se ele está no fundo do mar, de decomposição de animais marinhos pequenos que vão morrendo e vão se decompondo, tá? E vão sedimentando no fundo, justamente por causa da pressão da água. Mas ele também pode ser encontrado em solos, não só abaixo do mar, tá? Então, o petróleo também pode ser encontrado. Aqui nós temos o gás natural. O gás natural, ele também é formado pela decomposição, né? Quando ocorre essa decomposição de animais e vegetais, que ocorre a decomposição orgânica, o que ocorre? Ocorre a formação de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são gases leves. Esses gases leves, principalmente o metano. O que acontece? Eles são formados lá no final, lá no fundo, e eles passam, sim, por as rochas que a gente chama de rochas permeáveis. E eles acabam formando um bolsão, que a gente chama de reservatório. E ali fica armazenado esse gás natural. Alguma coisa pode passar, sim, pelas rochas sedimentares e vem até o ambiente. E aí são dissipados aí na atmosfera. Né? Mas esse reservatório, ele pode ser utilizado, então esse gás, e muitos carros a gente já vê que utilizam sim o gás natural, ok? Depois nós temos os biocombustíveis. Esses biocombustíveis, eles são obtidos de matéria orgânica renovável. Qual é a vantagem disso? Sustentabilidade ambiental e outra vantagem bem importante, substituição, né? Possibilidade de substituir combustíveis fósseis.
Porque o combustível fóssil, ele não é renovável. Já o biocombustível, ele é matéria orgânica renovável. Aqui nós temos como exemplo o biodiesel. O biodiesel, ele é produzido a partir de fontes vegetais. Quais são os vegetais que a gente pode utilizar? Mamona, soja, dendê, girassol, babaçu, amendoim. Ele acaba resultando um óleo vegetal e que esse óleo vegetal, o animal, sendo misturado com metanol, que é um tipo de álcool, e etanol, resulta em um combustível orgânico. Lembra lá do metanol que eu falei que é um dos gases é o metano. Esse metano, tá? Que existe lá o gás que é formado. Aqui não confundam, aqui eu estou falando em metanol. Metanol é um tipo de álcool, ok? Nós temos o etanol, o biodiesel aqui existe em Curitiba, parte da frota, alguns ônibus que já utilizam biodiesel, tá? Parte da frota, não é toda a frota. O etanol, que é produzido a partir da cana-de-açúcar, e que também serve para abastecer veículos, né, de passageiros e também de cargas, dependendo da época, às vezes a gasolina é mais em conta para se colocar, às vezes o etanol. Então, os carros agora são chamados de carro flex, que pode ser utilizado ou gasolina ou álcool, né, que é o etanol. O biogás, que é proveniente da decomposição de matéria orgânica. Isso eles pegam muito nos lixões, né, e acaba produzindo gás metano. Cuidado, ó, gás metano é aquele gás lá que eu estava falando antes, que existe o termo parecido com metanol. Metanol é álcool. Aqui é um gás metano, podendo ser utilizado também como combustível, tá? Aí nós temos aqui combustível fóssil, e aqui eu coloquei uma imagem que tem lá no livro de vocês, na página 7, que é justamente uma destilação fracionada do petróleo. Vamos entender o que é uma destilação. Destilação é quando você usa aquecimento de alguma substância. Por exemplo, se você aquece água e sal, você tem uma mistura formada pela água, que é um material, e o sal. Quando você coloca água e sal para aquecer, o que acontece? A água tem um ponto de ebulição que, se for ao nível do mar, é 100 graus Celsius. O sal, falei do etanol aqui, o sal que você misturou na água tem um ponto de ebulição diferente de 100, até porque ele ainda está sólido, ok? Então, o que acontece? Quando atinge o ponto de ebulição da água, a água começa a vaporizar, o sal ainda não. Então, a gente chama de separação de misturas, certo? Essa é a chamada a destilação simples. Neste caso aqui, eu tenho a destilação fracionada. O que é fracionada? Em partes. Essa parte vai depender da temperatura. Então, percebam que inicia numa fornalha a 400 graus Celsius. E aí, dependendo da fração de temperatura, nós vamos obtendo derivados do petróleo. Então, o petróleo bruto é colocado aqui, certo? Até a gasolina, por exemplo, ela é um derivado do petróleo e ela resulta numa temperatura de 35 graus a 140 graus Celsius. Então, para vocês terem uma noção de como que existe o que nós chamamos de derivados do petróleo. Depois disso, combustão e produção de energia térmica. Então, aqui nós temos o combustível, né, que ele vai entrar lá no carro, e esse combustível, ele pode ter como resultado dióxido de carbono, monóxido de carbono, que é o CO, esse é bem prejudicial à saúde, esse resulta numa poluição bem grande, lembrando que o dióxido de carbono para o ambiente, se ele for em excesso, sim, é prejudicial, né? Que pode pode ajudar aí na formação do efeito estufa. O que vem acontecendo agora,
queimadas intensas. Essas queimadas estão provocando uma produção maior de dióxido de carbono que a natureza não consegue dar conta, e isso sim acaba afetando a natureza. Produção de água, óxidos de enxofre. Esse X é porque pode ser dióxido de enxofre ou monóxido de enxofre. Aí nós temos os combustíveis nucleares, né, que são as usinas nucleares, que utilizam sim esse combustível nuclear, que é considerado uma energia limpa. Limpa por quê? Porque ela vai utilizar, ela transforma a energia térmica do vapor d'água em energia mecânica nas turbinas. Então, aqui nós temos pastilhas, tá? Que vão ser colocadas nos geradores, nas turbinas, melhor dizendo, e que essa acaba movimentando o gerador e sim transforma aquela energia mecânica em energia elétrica e abastece as cidades e indústrias. Ela é limpa porque ela não causa poluição, porém ela é muito preocupante caso aconteça alguma explosão ou vazamento desse material radioativo. Aí sim é prejudicial e muito, podendo sim levar à morte. Então aí é preocupante, mas a energia resultante é considerada uma energia limpa. Essa energia nuclear, ela ocorre por fissão nuclear, que é um processo que ocorre, na verdade, não é que o núcleo do átomo é dividido, ele é partido em dois núcleos, né, dividido em dois núcleos menores, por conta da colisão de nêutrons. Então, ocorre átomos do elemento radioativo mais o nêutron, resulta em átomos de elementos mais leves, mais nêutrons e uma grande produção de energia. O problema da energia dessa fissão nuclear é que ela demora um tempo, caso aconteça algum acidente, alguma coisa, até que você resfrie essa quantidade de água e ela pare de gerar a energia, essa fissão que ela ocorre em cadeia, né? Então, por isso que é bem preocupante quando ocorre uma explosão ou alguma coisa nesse sentido. Tudo bem? E agora sim, eu vou propor aqui para que vocês façam as páginas 10 e 11 do livro didático, exercícios 1, 2 e 3, e no próximo momento eu volto com a correção desses exercícios. Tudo bem? Obrigada pela presença de todos. Até um próximo momento. Beijo, me liga, fui!